Buenas! E aí, firmes? Então, vamos aqui fechar a nossa segunda parte dos verbos, fechar a nossa temporada 7 com o nosso episódio 6, parte 2, né? Mais um pouco de verbo. Só que agora vamos trabalhar tempos e modos verbais em geral. Não mais necessariamente correlações, mas observar tempo e modo verbal, né? E vai servir, inclusive, como um reforço, né? Uma revisão em cima de alguns tempos e modos verbais que vimos aqui, que são muito, mas muito especiais. E já fica uma preparação para a última parte dos verbos na nossa temporada 8. Beleza? Então veja só. Sua questão número 2 está faltando. Então veja. Assinar a alternativa em que as palavras destacadas possuem, respectivamente, o mesmo tempo e modo verbal que as palavras em destaque no trecho abaixo. Olha lá. De novo, foi lá, pensou uma frase do texto ao qual você teria tido acesso, que você já teria lido, e quer saber de você o parâmetro conformidade. Vai se conformar. Tem que achar aqui embaixo os verbos que fazem o mesmo tempo e modo que estão aqui, respectivamente, nesta ordem. Então, olha só. Como disse, conforme disse, eu era criança. Você vê a pessoa sendo criança naquele momento, é o estado durativo no passado. Eu era criança é o pretérito imperfeito do indicativo, indicando que isso aqui era algo habitual lá no passado dele. Quando eu era criança quando li a novela de Turgenev, que se chama Ásia, nome da principal personagem. Eu não amara ninguém até então. Que tempo é esse, professor? Não amara. Este é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo, que aqui está ajudando a indicar que, quando eu falo assim, eu não amara ninguém, quer dizer que essa ação era anterior à ação dele ler. Eu li. Até então eu não amara. Antes de ler. De repente, então, quando ele passou a ler, ele se apaixonou, talvez pela Ásia, pelo personagem ali. Até então, até ler o livro, não amara ninguém. É o pretérito mais perfeito, é o passado do passado. Ele não amara até o ato de ele ler. Talvez a lida para frente, você vai ver no texto que ele tenha se apaixonado pela pessoa, pela personagem e tal. Ou tenha descoberto o amor na vida dele em alguém na vida real mesmo. Enfim, você teria tido acesso ao texto e saberia. Achei os dois tempos que interessam. O pretérito imperfeito e o pretérito mais perfeito. Então, os verbos aqui embaixo têm que estar nessa ordem. Só que só uma alternativa vai estar assim, óbvio. Né? Só em uma que vai estar assim. Então, vamos ver. Não houvera uma só pessoa que tenha se sentido à vontade ali. Não houvera é o mesmo pretérito, né, mais que perfeito. Só que está começando com o pretérito mais perfeito. Então já era. O pretérito mais perfeito tinha que estar na última posição. Mas só para lembrar, não houver uma pessoa que tenha se sentido, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Esse é o presente do subjuntivo, indicando a hipótese que ele formulou ali, que tenha se sentido. Tá? Então, fora. E a gente lembra alguns tempos verbais aí que eu falei para você no início do episódio. Se eu comprasse as passagens para amanhã, não teria tempo de arrumar as malas. Olha a correlação bem cobrada aí. Só que essa é do imperfeito do subjuntivo, combinada com o futuro do pretérito do indicativo. Né? Isso. Então essa está fora. Veja, não tem erro verbal. E está tudo certo. Ele só quer saber os mesmos tempos e modos ali. E eu falo para você que o pretérito imperfeito, quando nesse tipo de questão, né, em que o cara quer saber de você ao mesmo tempo aqui embaixo, como ele é bastante cobrado. Beleza. Letra C. Bom, então já sabemos que aqui é o imperfeito do indicativo combinado com o mais que perfeito também do indicativo. É preciso, já era, presente do indicativo. Presente do indicativo, já era. É preciso imprimir todo o material. Só assim será possível futuro do presente. Ó, entenda que correlações verbais podem surgir vários tipos. As mais cobradas em concurso são as três que eu te falei. Você já viu ali anteriormente comigo. O imperfeito do indicativo, do subjuntivo combinado com o futuro do pretérito.
o futuro do subjuntivo combinado com o futuro do presente, o presente indicativo combinado com o presente subjuntivo. Não quero dizer que não possam surgir outras, tá? E nem é isso que nós estamos procurando aqui. Letra D. Posso pular? Pulei. Letra E. Amaro imporá. Peraí, isso aqui é futuro do presente, professor. É verdade. Já era, então. Futuro do presente indicativo. Amaro imporá suas regras aos novos alunos que se esforçarão para cumpri-las. Aí ficou o mesmo tempo verbal também, futuro do presente. Os dois no futuro do presente. Indicando certeza. Veja essa. Ele estava bem. E a prova de que ele estava bem é que arrumara tudo para receber a família. Olha lá, ele estava bem. Ou bem de situação financeira, ou bem de cabeça, ou bem de estado de espírito, sei lá, alguma coisa estava bem. Por que isso? A prova é que ele arrumara tudo. Veja, ele estava bem. Dá uma ideia do estado dele em andamento. De novo, o imperfeito do indicativo, indicando estado durativo. Aqui não é ação durativa, porque não é uma ação, tá? É um estado dele, estar bem. Assim como aqui, ó, quando eu era pequeno, eu era criança quando li, é o estado dele naquele contexto, estado durativo. Tá? E, obviamente, que ele não vai te dar um verbo, aquele te deu um verbo irregular, aquele te deu o verbo estava, verbo estar. Veja como as desinências mudam, as formas mudam, mas é a mesma ideia. E depois, ele estava bem, e a prova é que arrumara tudo. Arrumara bate com o amara. Olha lá, arrumara tudo. É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Agora sim, achei. Olha o contexto. Ele estava bem, naquele contexto atual. A prova é que arrumara tudo. Olha lá. Então, ele veio e fez uma ação anterior, né? Arrumou tudo. Então, tá aqui, ó. Letra D, a resposta. Foi uma caminhada, está sendo uma caminhada muito interessante em verbos, né? Mas verbo, de novo, é paciência, é resiliência, vai acertando, vai errando, não tem problema. Se errar, não tem problema. O importante é pegar para assistir de novo, vem caminhando comigo, certo? E na última parte do verbo, a parte 3 do verbo na temporada 8, você vai ver comigo, como eu falei que eu ia falar para você, você vai ver comigo. Cenas dos próximos capítulos, cenas dos próximos episódios, cena da próxima temporada. Você vai ver comigo alguns verbos muito especiais. Já temos visto alguns aí, por exemplo, o verbo intervir, né? Bem especial. Mas nós vamos ver, por exemplo, o verbo reaver, verbo de concurso. O verbo precaver, verbo de concurso. O verbo requerer, verbo de concurso. Verbos muito especiais, tá? Além de que também vamos ver os verbos abundantes, o particípio regular e o irregular, que formam os verbos abundantes, as formas abundantes do particípio, frito, fritado, pago, pagado, né? Pego, pegado. Existe isso, professor? Vamos ver, vamos trabalhar na temporada 8. Beleza? Tá animado? Tá animado para ver? Então vamos para lá, meu. Vai lá, Augusto Flix, temporada 8, nos aguarde. Vamos para lá. Tchau!